Olá, meu nome é Marcos Henrique, sou defensor público em São Paulo e hoje esclareceremos algumas dúvidas sobre divórcio. Como funciona o divórcio? Para ocorrer um casamento, é preciso que as duas pessoas queiram. Para encerrar esse casamento, basta a vontade de uma ou de ambas. Quando acontece o casamento, a lei estabelece em favor daquele casal aquilo que chamamos de sociedade conjugal, que nada mais é do que a concessão de direitos e deveres para cada uma das partes. Assim, uma pessoa tem que cuidar e respeitar da outra, uma parte tem que ser fiel à outra, ambos têm que cuidar, criar, educar dos filhos e assim por diante. Quando, por qualquer motivo, aquele casamento já não traz felicidade para as partes, eles podem se valer, eles ou qualquer uma das partes, do divórcio, que é o meio pelo qual a lei estabelece o fim de um casamento. Importante aqui esclarecermos que se o casal vive junto, mas não está casado no papel, o direito não denomina essa relação de casamento, mas sim de união estável. Portanto, se esse casal quer colocar um final nesse relacionamento, a ação não será de divórcio, mas sim de reconhecimento e dissolução da união estável. Agora, é claro, se esse casal já foi até o cartório e se casou e agora não quer mais manter este relacionamento, aí sim a ação será de divórcio. Pela lei, são duas espécies de divórcio. Consensual, que ocorre de forma amigável com marido e mulher de acordo. Litigioso, em que um dos dois não concorda com o fim do casamento. É verdade que a melhor forma é amigável? A Defensoria Pública recomenda que se busque um acordo entre as partes para concluir o divórcio. Por meio de um divórcio amigável, fica para as partes e não para o juiz a livre decisão a respeito da divisão dos bens e a divisão das dívidas, assim como, em favor dos filhos, a questão da guarda, do regime de visitas, pensão alimentícia e, por fim, o nome do casal. Eles vão decidir livremente se vão permanecer com o nome de casados ou se desejam voltar a usar o nome de solteiro. Por meio de um acordo, todo mundo ganha, principalmente os filhos, porque o divórcio ele termina com o casamento, mas algumas consequências do casamento ainda perduram ao longo do tempo e, invariavelmente, isso pode acarretar algum tipo de problema. Assim, o divórcio amigável favorece o diálogo entre as partes e isso pode ser bom no futuro. Esses divórcios amigáveis podem ser feitos na Defensoria. Por sua vez, a Defensoria leva até a Justiça e a Justiça, quando confirma esse acordo feito na Defensoria, fabricará um documento chamado mandado de averbação. Esse documento tem que ser levado até o cartório, onde foi celebrado o casamento, e ali ocorrerá o registro do divórcio. A partir dali, qualquer uma das partes poderá se casar novamente com outras pessoas, caso queiram. As duas pessoas precisam concordar com o divórcio? Não é necessário. Uma pessoa pode procurar sozinha a Defensoria Pública e iniciar um processo de divórcio, que em regra seguirá o caminho do litigioso. A outra pessoa será avisada para providenciar a sua defesa, comparecer no fórum para participar das audiências e assim por diante. Vale lembrar o seguinte: se um dos cônjuges não deseja manter o casamento, a outra pessoa não pode obrigá-lo do contrário. Ao final da ação, depois de decididas as questões sobre bens e deveres com relação aos filhos, o divórcio será registrado de qualquer forma. Estou separado há um mês. Quanto tempo tenho para conseguir o divórcio? Não é preciso aguardar qualquer espécie de prazo para iniciar um processo de divórcio. Mas cabe aqui um esclarecimento. Primeiro caso, pode ser que um casal já não vive junto, mas no papel eles estão casados. Se eles não desejam prosseguir com esse casamento, eles podem ingressar com a ação de divórcio diretamente. O segundo caso, pode ser que um casal já procurou a justiça anteriormente e recebeu da justiça uma declaração dizendo que eles estão separados judicialmente. Nesse caso,
se eles quiserem obter o divórcio, precisarão ingressar com mais uma ação, chamada de conversão da separação judicial em divórcio. Por quê? Porque a separação judicial não termina definitivamente com o casamento. Só o divórcio pode fazer isso. Em ambos os casos, seja aquele casal que entrou diretamente com o divórcio, seja esse outro casal que entra agora com a conversão da separação em divórcio, nesses dois casos, a conclusão sempre é a mesma. A justiça fabricará o mandado de averbação, que deve chegar até o cartório onde foi celebrado o casamento, e a partir dali será registrado o divórcio. E aí teremos aquilo que denominamos de certidão de casamento com a averbação do divórcio. E a partir dali, essas partes poderão se casar com terceiros, se assim quiserem. Onde devo ir para iniciar a ação de divórcio? Se o divórcio for amigável, tanto faz. Ele pode se iniciar no fórum do domicílio de qualquer uma das partes. Se o divórcio for litigioso, aí essa ação precisa iniciar no foro do domicílio da mulher. É possível entrar com ação de divórcio se outra pessoa estiver desaparecida? Sim, é possível. Nesse caso, o juiz tentará localizar essa pessoa que está desaparecida e tomar algumas providências para tentar localizar essa pessoa que não se sabe do seu paradeiro. Normalmente, esse processo demora um pouco mais, mas após o seu regular desenvolvimento, ocorrerá o divórcio, ainda que não se consiga localizar essa pessoa desaparecida. É necessário algum documento específico para entrar com ação de divórcio? Sim, existe a necessidade de providenciar uma certidão de casamento atualizada, ou seja, o cartório onde foi celebrado esse casamento tem que expedir uma nova, uma recente certidão de casamento, se possível no mesmo ano em que você pretende ingressar com a ação de divórcio. Bom, esperamos ter contribuído com a solução de algumas dúvidas sobre o divórcio. Até uma próxima. No caso de outras dúvidas, procure a Defensoria Pública e você receberá as orientações adequadas. Lembre-se que a Defensoria atende somente pessoas que não podem pagar um advogado particular e as despesas do processo.